Programa este que tem sido espaço para que artistas educadores capixabas possam compartilhar com os graduandos de pedagogia, de artes e para a formação continuada de professores através dos seus processos criativos e as suas experiências que têm desenvolvido em sala de aula. Eu sou Janvira de Lira, aluna egresso do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio, pós-graduada em Gestão Educacional pela mesma e graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. E para o nosso bate-papo desta noite, temos como convidada Políbia Brabante, ela que é formada em Artes Plásticas pela Federal, ela também é pós-graduada em Gestão Educacional e também possui o curso de Artes e desenvolve trabalhos com fotografia. Para mediar o nosso bate-papo, temos como participante a nossa querida professora Penha, que ela é coordenadora do Polo UFMM, é coordenadora também do curso de Pedagogia e estar por trás desse projeto lindo que é o programa Papo com Professor Artista. Comunico desde já que perguntas e comentários podem ser direcionados ao chat. Passo agora a conversa para a professora Penha. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar dos programas Papo com Professor Artista, pois sempre nos possibilitam novos saberes e também reflexões acerca de nossa prática. Peço desculpas que eu tive problema com o meu notebook na configuração e não estou conseguindo abrir a minha câmera, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da prática pedagógica e artística da Políbia Brambati, que nos apresentará muitas provocações de olhares e percepções do mundo ao nosso redor por meio da fotografia. Políbia, conta para a gente, né? Primeiramente, seja muito bem-vinda, né? E se disponibilizar em uma sexta-feira à tarde, nesse horário, batendo um papo com a gente. Conta para a gente como que se deu esse processo inicial seu na docência em arte. O que veio primeiro? A Políbia professora ou a Políbia artista, fotógrafa? Oi, Penha. Oi, todo mundo. Prazer estar aqui. Conheço a Penha já há um tempinho, faço parte do Polo e estou sempre à disposição. Quando ela chamou para fazer esse papo, eu aceitei na hora, que é muito legal a gente trocar experiências com nossos colegas, quem está iniciando, quem não está também, porque é muito bom, né? A gente sempre aprende um pouquinho. Bom, respondendo à pergunta da Penha, vou falar um pouquinho sobre minha formação. Eu sou artista plástica, minha faculdade foi Artes Plásticas Bacharel. Porém, dentro da faculdade, eu estava no terceiro período ainda, e a rede estadual de ensino, né, do Estado do Espírito Santo, não sei se foi só a rede estadual, acho que foi uma coisa nacional. Mudaram as regras por ensino de arte, tinha que ter o curso, tinha que ser habilitado não podia ser só magistério, aquelas coisas, né? Então, eu, no terceiro período de artes plásticas, eu já comecei a dar aula, sem experiência nenhuma, gente. Porém, antes de entrar na faculdade, eu trabalhava numa grande rede de fotografia aqui do estado. Não sei se vocês lembram, né? Não sei quem é que é da época, uma rede chamada Rapidicolo, que tinha um monte de loja, em todos os bairros daqui da Grande Vitória tinha uma loja Rapidicolo, que era uma loja de fotografia, de produtos fotográficos, revelações e tudo. E eu já trabalhava nessa loja quando entrei na faculdade, né, de arte, que eu sempre quis fazer. Mas, ao entrar na faculdade, eu me deparei com a disciplina obrigatória fotografia. Então, desde sempre, no primeiro período, nos primeiros períodos da faculdade, eu já sabia que o meu trabalho artístico era em volta da fotografia, porque era o mundo que eu estava acostumada, eu já tinha afinidade e tudo mais. Então, quando eu me vi na faculdade, tendo a possibilidade de trabalhar arte e fotografia, foi um casamento. É lógico que eu fiz vários outros trabalhos, mas era mais para
trabalhos como artista plástica, digo, era mais para cumprir as disciplinas da faculdade obrigatórias e tal, né? Mas eu sempre soube que meu trabalho artístico seria com fotografia mesmo, né? E aí, tá, no terceiro período, comecei a dar aula, sem saber nada, obviamente, gente, tudo novo, muito novo, e foi um processo, foi indo, eu fui aprendendo com o dia a dia, com os alunos, como lidar com a disciplina, enfim, todas essas coisas. Sempre pesquisei muito também como melhorar a docência, como trazer a arte para um cotidiano e que ela seja envolvente, que o aluno enxergue a arte novos olhares e participe dessa arte, que se não for um artista executor, que seja um admirador, que seja uma pessoa que reflete, que tenha um senso crítico, e assim por diante. E desde então eu não parei mais de dar aula. Eu hoje estou muito ciente de mim, que eu sou uma arte educadora sim, e a educação está na minha vida e não vai sair, entendeu? Hoje estou bem realizada com minhas escolhas e tal. E aí, é lógico, né, na escola, em qualquer escola, em qualquer rede, a gente tem currículos a cumprir, não é só o que a gente quer, não só o que a gente gosta, e aí, lógico, a gente tem que falar sobre vários assuntos, vários temas, mas a fotografia sempre volta para mim, eu sempre procuro colocar alguma coisa em alguma atividade ou algum conteúdo que seja pertinente à fotografia, porque é algo que realmente eu domino e que os meninos também se interessam muito. Nós podemos dizer que não foi você que escolheu a fotografia, que foi a fotografia que te escolheu. Exato. Exato. A gente tem na figura do professor de arte aquele profissional da educação que está habilitado e comprometido com a formação social e artística do indivíduo, bem como a aproximação dele com a produção cultural da época, do entorno, patrimônio, né, os olhares nos diferentes espaços expositivos e manifestações artísticas. Como você, professora, propicia isso aos seus alunos? E como que você dá conta de fazer com que isso aconteça dentro da escola? Esse olhar e essa aproximação de espaço expositivo ou da realização do espaço expositivo dentro da escola, né? Essa reflexão a partir da apreciação. Certo. Eu hoje, assim, com esse processo, né, já tem bom tempo que eu estou dando aula, já dei aula para vários níveis, educação infantil, fundamental 1, 2, EJA, enfim, todos os níveis de ensino, menos o superior, todos eu já passei. Então, eu pude observar que quanto mais o professor, ele mostra a arte do cotidiano, ao redor, o entorno, o aluno começa a perceber que ele tem arte todo o tempo, ele escuta, ele vê, ele pode não produzir, mas ele adquire arte todos os dias. E sobre os espaços expositivos, nem sempre, né, nós, na realidade pública, porque eu sou uma professora de escola pública, nem sempre a gente tem oportunidades de levá-los, é importantíssimo, mas nem sempre tem. Então, eu procuro fazer um espaço expositivo na própria escola, se for possível, né, com as produções que eles realizam e tal, e deixar claro que nesse espaço expositivo, ele é um lugar, assim, onde não é que só vão os melhores, a gente tem que fazer uma certa seleção do que está sendo apresentado ali, que está de acordo com a proposta da atividade, né? Mas já tive muitas experiências de levar os meninos
por exemplo, Palácio Anchieta, já fui muitas vezes, Museu da Vale, e no Sesc, né, que estava tendo muitas exposições, um tempo atrás, Sesc Glória, agora que deu uma parada, Casa Porto, então todos os espaços expositivos que forem abertos para nós, eu sempre procuro levá-los, mas nem sempre. A pandemia também deu uma atrapalhada aí nos nossos planos, né? Mas se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Então, você trouxe uma apresentação com algumas projeções de trabalho desenvolvidos. Correto. Eu posso começar a apresentá-las para você? Pode, com certeza. Por favor. Bom, então, gente, trabalhar a fotografia, ela sempre tem que ter um caminho. Não dá para você chegar, faz uma foto aí e pronto. Porque vai sair uma foto qualquer, com uma proposta qualquer, e não faz sentido. E não só a fotografia, eu acho que todo trabalho artístico tem que ter uma proposta, tem que ter uma reflexão do que está acontecendo, por que fazer esse trabalho, qual o sentido de fazer, o que eu quero demonstrar. Então, eu falo muito isso com os meninos, eles chegam para, vamos desenhar hoje. Eu falei, tá, você quer desenhar o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa, para mim, não é arte. Então, a gente precisa, primeiro, saber o que fazer, refletir, analisar, ter a habilidade técnica para produção e depois produzir. Com a fotografia, é a mesma coisa. Se eu vou fazer qualquer trabalho que vai envolver a fotografia, que eles precisem ou fotografar, ou usar a fotografia em algum trabalho, eles precisam entender o que é a fotografia, que é uma linguagem visual, que expressa muita coisa, tem vários tipos e tudo mais. Essa charge, ela está num livro de arte que é do Fundamental 2, 8º ano. Então, apresenta essa charge e a gente começa dali fazer reflexões, e os meninos conseguem entender a proposta da charge, né? Eu pergunto, faço atividade, a gente faz. Por quê que todos se consideram fotógrafos, né? Só porque tem o celular? E aí eles, sim, não, professor, não é, porque nem todo mundo tem o conhecimento, enfim, a gente vai num debate para depois fazer um aprofundamento do conteúdo. Pode passar, bem. E aí vem vários processos, né? Depende do trabalho que vai ser realizado. Se é um trabalho um pouco mais simples, de repente um texto ou um vídeo vai suprir a necessidade de conhecimento. Aqui eu coloquei todas as possíveis de trabalhar para o aluno compreender o processo fotográfico. Então, a história da fotografia, como que surgiu, como é que foi, quais as invenções, enfim, então, são várias etapas acontecendo aí. Então, eu coloquei uma metodologia que pode ser leitura de textos, pesquisas na internet, que eu acabei não colocando aí, diferenciação entre os tipos de fotografia, que é muito importante eles entenderem também, conhecer os processos fotográficos, tanto o analógico, que é o de filme, e o digital, exibição de vídeos, confecção de uma câmera pinhole, que é uma câmera, tipo uma câmera escura. A câmera pinhole é com uma lata, a câmera escura pode ser com uma caixa, alguma coisa. Construir essa câmera também é legal com eles, eles gostam muito, é bem lúdico, e conhecer o trabalho de vários fotógrafos, dependendo da proposta da atividade. Aí do lado é um mapa mental, eu mesmo fiz esse mapa e dou para eles e tal, como uma forma, né, de estudar, de guardar o conteúdo, e só para ajudar nos conhecimentos. Pode passar, Pena. E aí, uma proposta de atividade. Essa aí é legal, é bem interessante, mas aí a gente sempre esbarra um pouco na habilidade técnica. Essa, para mim, essa questão da habilidade técnica é o que pega bastante, é o que pesa, né? O menino tem a vontade de se expressar, ele tem a ideia do que fazer, mas quando ele vai colocar em execução, ele se frustra,
um pouquinho, se frustra. Ah, professora, eu não consigo desenhar desse jeito. Então, eles falam, não sei desenhar. Aí, né, volta aquela história, lógico que você sabe desenhar um processo, tal, 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 tal. E aí a gente sempre chega também naquela que toda aula de arte, né? Que a aula de arte não é só ficar desenhando, a gente precisa também conhecer e refletir coisas. Então, às vezes, você não é bom em desenho, às vezes você é bom tocando um instrumento, ou você é bom de cantar, ou você é bom em fazer um teatro, interpretar, você é bom de dançar. Cada pessoa talvez tenha uma habilidade artística que não um desenho, mas todos querem saber desenhar para ser um grande artista. Então, enfim, reflexões, reflexões, em cima de reflexões, até eu convencer eles que o desenho não tem que ser perfeito, ele tem que ter expressão, tem que ter conteúdo, tem que ter ideia, enfim, tem que ter conceito. E aí a gente tem o trabalho desse artista chamado Ben Heine, que também está nesse livro que eu falei para vocês, é um livro que a gente está usando, né, o Fundamental 2 na rede pública, e ele traz o trabalho desse artista Ben Heine que mistura a fotografia com o desenho. E aí, no trabalho, na proposta, a gente pode usar fotografias que os alunos tiraram, ou, mais facilmente, que para mim é o que resolve mais, de revistas. Revistas, jornais, se tiver disponível na escola. Eu pedi ao bibliotecário, ele tinha revistas, e ele me cedeu e a gente conseguiu fazer. Essas duas imagens são do artista. A próxima imagem é de uma aluna. Coloca para mim, Penha. Observem, a frente do carro é uma foto que eu tirei da revista, assim, a gente procurou imagens de revista, eu peguei a foto de alguns elementos e cortei a metade da foto, só deixei ou a parte da frente, ou a parte de trás, se for alguma coisa que está em pé, ou a parte de cima, ou a parte de baixo, tirei uma metade da imagem, e a outra metade ficou no cargo do aluno terminar. Ele poderia terminar conforme o real? Sim, tudo bem. Se ele sabe como é o real, né, ele não tinha outra parte, eu só dava uma parte para o aluno. Então, ele tinha que imaginar o que era o restante do elemento, né? Então, foi carro, foi árvore, foi chinelo, foi sapato, foi sanduíche, foram várias coisas, e eles tiveram que terminar. Eu não trouxe muitas imagens, porque algumas ficaram com os alunos. Essa menininha me entregou, aí eu consegui tirar a foto. Mas, assim, eles ainda estão até produzindo esses trabalhinhos agora, o meu 8º ano. E aí essa é uma proposta bem simples, que você consegue trabalhar a fotografia de uma maneira bem divertida até, porque ao folhear a revista também tem aquela coisa, né? É bom você fazer esse processo, os alunos gostam, interagem e tudo mais. Então, essa proposta do fotografia e desenho é uma delas, bem simples. E aí eu tenho uma outra proposta. Pode passar, Penha. Isso. Pop art. Então, o tema é pop art e a gente vai estudar o que é, conceitos e tal, como é que foi e tudo mais. E a proposta de atividade para pop art é fotografias dos próprios alunos, que sejam deles, e que eles façam interferência nas fotos de acordo com os conceitos pop art. Então, eles podem se basear em Romero Brito, ou então em Andy Warhol, enfim, os artistas da pop art, pode fazer pintura, pode fazer colagem, adesivo, escrever e tudo mais. E essas fotografias foram tiradas por mim. Por quê? Aí eu vou com minha câmera, que tem uma resolução boa, para fazer as fotos. Quando é foto de celular, ela não fica tão nítida, os contornos das imagens dos alunos. Já até tentei, mas do celular nunca fica sempre bem, bem ruim. Bom, se bem que hoje a gente tem vários aplicativos que podem fazer. Mas a foto que eu tiro deles é uma foto colorida, e depois a gente, se for possível, na escola, se tiver laboratório de informática, a gente vai editar essa foto. Então, já é outro ensinamento. Editar a foto, limpar o que tem que limpar, tirar coisas desnecessárias,
limpar pele, enfim, ajeitar a foto. Isso aí já é outro ensinamento de fotografia que aparece, edição de foto, que também é possível dependendo da escola onde estamos, né, trabalhando. Nessa escola aí foi possível. Então, os meninos fizeram, eu fiz, eles foram vendo, depois eles fizeram um pouco, e eu entrego a foto deles assim, numa A4, impressa, né, preto e branco, A4, e aí eles vão fazendo as interferências deles. Pode passar, Penha. E aí, no final, a gente faz o mural da fama, que são as fotos coloridas, já do jeitinho que eles fizeram, finalizadas, todas acabadinhas, e fazemos o mural. Esse mural, geralmente, aí no caso é a terceira série do ensino médio. Então, tipo assim, mural dos formandos, ou, se for ensino médio, terceira série. Se for fundamental, nono ano. Então, esse ano, por exemplo, eu tenho nono ano, eu já vou fazer com eles esse trabalhinho aí, porque eles já esperam que isso aconteça, porque, poxa, teve o ano passado com a turma e esse ano não vai ter com a gente, então eles já esperam que o Mural da Fama aconteça, porque também é um conteúdo que eles veem, né, no nono ano. Esse foi um outro trabalho, então, de fotografia, desenho, pintura, na escola. Pode passar, Penha. Um outro trabalho, isso também vai depender muito da proposta da escola, se é possível ou não. Disciplina eletiva, tipo oficina, workshop. Eu trabalhei numa escola por 4 anos, onde tem, né, na verdade, só que não trabalho mais lá, disciplina eletiva. E a eletiva é o professor que monta, com os recursos que tiver na escola, de acordo com o interesse dos alunos e tal. E aí eu montei, né, uma disciplina eletiva chamada Focalize, que era um workshop de fotografia. Era parceria de arte com química. Então, a arte vinha com a parte estética, os conceitos artísticos da foto, e a química vinha com o conceito, com as explicações técnicas e tudo mais. E aí, essas fotos que vocês veem foram dos alunos, tá? Essa foto aí da moça com os cabelos voaçantes foram os alunos que tiraram. O que aconteceu? Eu montei um estúdio fotográfico mesmo. A gente tinha espaço, tinha recursos. Como eu trabalho com fotografia, eu tinha um estúdio móvel, tenho um estúdio móvel, onde tem as luzes, os fundos, tudo certinho. Então, a gente montou, literalmente, um estúdio fotográfico na escola, em que os alunos puderam aprender o conceito, as técnicas, diferenciar uma fotografia da outra, e a escola também tinha algumas câmeras semiprofissionais que os alunos podiam trabalhar, então era uma escola que tinha os recursos, então eu consegui trabalhar com essa eletiva e o resultado foi muito bom. Então essas fotos que vocês veem são dos alunos, ok? Pode passar, Penha. Também dos alunos, algumas de celular, outras, essa aqui da menina sentada de celular que está com resolução um pouquinho baixa. A outra foi com as câmeras mais profissionais e tipo num estúdiozinho. Pode passar, Penha. E essa aí, essa da menina com a blusa listrada ficou deitada, não sei porquê, foi um erro da apresentação. Na hora de salvar ficou assim, tá bom? Mas todas as fotos, eles que tiraram, não interferi em nada nas fotos externas, não interferi em nada, eles já tinham passado por todo o processo de orientação, de como fazer, então chegou um momento em que eles tinham que fazer os trabalhos deles, aí eles pegavam as câmeras e saíam pela escola, e não podia sair da escola, né, que era uma eletiva, então eles procuravam os cantinhos lá que eles gostavam mais, e iam fazendo suas fotos. No final, nós fizemos uma grande exposição com as fotinhas deles, só não tenho as fotos da exposição, porque ela desmanchou rapidamente, senão eu ia mostrar para vocês, tá bom? Outro trabalho, esse eu já faço há alguns anos, eu faço esse trabalho desde 2009, e ele até mudou de nome, antes era chamado Meu Meio Ambiente, e agora ele se chama Paisagens Urbanas.
Também, mesma coisa, fotografia com expressão, conceitos artísticos, e podemos trabalhar com esse projeto arte, pode trabalhar sociologia, pode trabalhar geografia, pode trabalhar história, depende do contexto da escola, sabe, onde está inserida. O último ano que eu trabalhei, a professora de geografia queria trabalhar junto, só que problemas lá não conseguiu, mas ela quer trabalhar a territorialidade, cartografia. Ela falou, poxa, eu devia ter feito com você, mas aí não entrou. Mas é um tema que dá para trabalhar com outras disciplinas da escola, esse paisagens urbanas. Então, os alunos, eu dou uma proposta de o que eles vão fotografar, lógico, tem que passar por todo o processo, e depois eles vão fazendo o trabalhinho deles. Público-alvo, então, ensino médio 2, médio, ensino fundamental 2, médio e EJA, que o que dá? Os pequenininhos ainda, eu acho que ainda não conseguem, né? Tirar foto, eles até sabem, mas expressar alguma sensibilidade mesmo, eu acho que não, ainda não, né? E aí, conteúdos trabalhados, fotografia, meio ambiente, relações socioculturais. E aí, como eu disse, eu trabalhei vários anos com o mesmo tema assim, só muda o subtema, ou seja, o tema que eles vão fotografar. O nome do projeto ainda é Paisagens Urbanas, porém, cada ano eles têm uma visão, um olhar. Então, para iniciar o assunto, é aquela velha história. O que é fotografia, como é, equipamentos, o que precisa, aquela orientação inicial para conseguir se expressar através da fotografia. Pode passar, Penha. A comparação, né, do que é uma fotografia realmente artística ou uma fotografia de jornal que não transmite nenhuma sensibilidade, ela só informa, né? Informa um acontecimento, informa algo do momento, a realidade, mas não de modo artístico. Então, eles precisam entender qual é essa diferença. E para fazer isso, eu preciso de inspiração. Pode passar, Penha. A inspiração, eu geralmente pego os fotógrafos documentais do início do século, principalmente Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, que foi o que começou com essa história da foto documental, né? E é bem poético, é muito romântico, os meninos gostam, enfim, se emociona. Também, talvez por ser uma outra época, um outro lugar, uma coisa bem diferente da realidade deles, eles se envolvem com as fotografias desse artista. Outro artista também, esse já é nosso, já são temas nossos, Sebastião Salgado, sempre falo desse artista, falo da importância dele para nós, para a nossa arte, para a nossa fotografia, né? Que ele é um fotógrafo mineiro, ele é reconhecido mundialmente, a mulher dele é de Vila Velha, então, assim, a relação de Sebastião Salgado com a gente, né, com nossa realidade é muito, muito forte. Então, os meninos fazem pesquisas também sobre os artistas, para entender como é que é, quem são e tudo mais. Pode ir, Penha. E aí eu coloco sempre um equipamento básico, né, para a gente fazer esse trabalhinho aí. Câmera fotográfica ou celular com boa resolução. Enfim, hoje em dia está fácil ter celular com boa resolução. Quando eu comecei, em 2009, era aquelas câmeras ainda digitais, pequenininhas, né, aquelas amadorazinhas mais digitais, que a escola também tinha. Hoje em dia, quase ninguém mais tem câmera fotográfica pequena, né, mais celular mesmo. Programa de edição, quando possível, né, gente? Como eu já disse, se a escola tem um laboratório que permite, que a gente consegue agendar, consegue fazer alguma coisa, a gente faz, porque até o momento de eu explicar outras coisas para eles. Se não tiver, é celular mesmo, aplicativo, para a gente fazer as edições. Pendrives, cabos, essas coisas necessárias quando, né,
a gente precisa, e para finalizar, as impressões fotográficas no tamanho 20 por 25. Esse tamanho também é variável, vai depender da escola, porque a impressão fotográfica é da escola. Então, se a escola tem recursos, a gente faz uma fotografia de verdade, ou seja, um papel fotográfico. Se a escola não tem recursos, como as fotos são preto e branco, a gente tenta ver se consegue imprimir em papel comum e tentar ver como é que fica. A última vez que eu fiz, foi em 2018, foi em papel comum. Ficou bom, porque a gente fez um tamanhozinho menor, mas não foi o ideal, tá bom? Pode passar, Penha. Etapas do projeto. Captação das imagens, que essa parte a gente fazia em grupo, inicialmente, mas aí depois eu vi que uns, né, se encostava no outro, um tirava todas as fotos do grupo e o outro fazia nada, aí no final as fotos eram só de uma pessoa, então fica mais individual hoje em dia, né? Edição de imagem, já falei, montagem dos vídeos, isso aí se temos recursos, senão o vídeo fica só para mim mesmo. Impressão das fotos, exposição na escola e exibição dos vídeos, culminância. Culminância é sempre importante em qualquer trabalho, porque é quando a gente visualiza todas aquelas aulas, todo aquele conteúdo que a gente aprendeu. Então, ali, na exposição, é que eles se sentem importantes. E todas as fotos expostas, e o nome deles estão na foto. Pode ser editada na própria foto, ou então eu pego, imprimo imprimo o nome deles, pego lá na chamada, imprimo, colo, faço bonitinho, porque eu acho muito importante que o nome deles completo esteja na foto, para, né, o artista é fulano de tal, então é importante ter a legenda do nome dele, bom? Aqui nas imagens está mostrando as fotos, né, a gente fazendo e tudo, nessa época que eu estava até numa particular, mas, enfim, trabalhei em particular, trabalhei em pública, o projeto pode acontecer independente da rede, independente de recursos técnicos, ele pode acontecer de qualquer maneira. Pode passar, Penha. E aí, o primeiro ano que eu fiz foi em 2009, na escola Acisolina Cis Andrade, que fica no Aribiri, em Vila Velha. Observe essa fachada dessa escola, porque depois vai voltar, que eu voltei a trabalhar lá, e a fachada já é outra, e tem uma foto da fachada, tá? Só para vocês verem a diferença. Eu coloquei poucas fotos aqui, mas eu tenho muitas, muitas mesmo. Todas as fotos dos meninos eu guardei, e de vez em quando eu volto para olhar, para ver como muda, como o lugar muda, e o lugar faz a pessoa, né? Assim, a visão do seu entorno é muito particular do lugar. Por exemplo, esse lugar no Aribiri é um lugar, uma região, assim, conflituosa, vamos assim dizer, né? A gente escuta muitas coisas sobre o entorno, que o entorno é complicado, tem muito movimento, de violência, de drogas, essas coisas, e as fotos que eles me trouxeram mostram bastante isso. Essa foto aí dos meninos, nessa época, a gente saía da escola, eu, na minha aula, a gente saía na aula e fotografava em volta. E aí, acabou a aula, acabou o tempo da aula, a gente voltava para a escola. Então, era muito do lado da escola, assim, as coisas ali, as pessoas, os vizinhos, o tio do salgado, eles iam fotografar dessas coisas assim. Então, eu sempre coloco aqui uma palavra que, tipo, significa esse movimento, esse período. Então, as fotos que esses meninos dessa escola, neste ano, me trazem, elas me trazem resistência, assim, elas transmitem resistência de tudo que eles passam, vamos assim dizer, né? Passavam. Pode passar, Penha. Aí, em 2010, eu já mudei totalmente. Eu fui para uma escola particular, em outra cidade, e em outra realidade. Então,
o que eu tenho aqui dessas fotos é poesia. Os alunos, mesma coisa, a gente saía durante a aula para fotografar. Em volta da escola, não tinha as mesmas imagens ou o mesmo cenário que aquela primeira escola tinha. Em volta dessa escola, era tudo muito bonito. Tinha um parque legal, as casas eram boas, tudo muito organizado, ruas, casas, calçadas, tudo. Então, as imagens que eles me trouxeram eram poéticas, com os conceitos que eles estudaram da fotografia, né? A estética fotográfica, eles me deram fotos belíssimas, assim, que você pode até, sim, confundir de profissional. E não, foram dos alunos. Então, eu posso perceber sempre isso. Quando eu mudo de escola e faço o mesmo projeto, as imagens que eles me trazem elas refletem muito a realidade deles. Então, por isso que eu continuo fazendo, porque eu gosto dessa diversidade de olhares. Pode passar, Penha. 2012 já estava em outra escola, estou rodada, hein, gente? Eu estava em outra escola, essa escola era muito mais urbana, tanto que o tema é urbano, coisas muito mais, assim, de dia a dia, do cotidiano, que eles me trouxeram, foto do cachorrinho, os pneus ali da borracharia e tudo mais. Então, o foco deles também totalmente diferente das três, vamos assim, cada uma de um jeitinho. Pode passar, Penha. Nessa aqui eu consegui umas fotos da exposição. E eu acho importante também fazer o padrão da foto, essa moldura preta que dá o destaque, né, das fotos. Embaixo, se vocês observarem a legenda com o nome de cada aluno, nome completo, sem a série, não precisava colocar série, era o nome completo do artista, né, do fotógrafo, e as fotos expostas. E aí vocês perceberam que todas as fotos são preto e branco. Isso aí era para reforçar os conceitos estéticos de desenho, de luz e sombra, de contraste, porque o colorido, ele meio que esconde algumas coisas que a gente poderia perceber numa fotografia que às vezes passa despercebido. Então, as fotos sempre são preto e branco. Também baseando-se naqueles primeiros artistas que eu mostrei para vocês, o Salgado e o Cartier-Bresson, que são fotógrafos do preto e branco. Então, os meninos meio que automático fazer a foto preto e branco, porque eles viram tanto ali, conheceram tanto aqueles artistas, a estética deles, que eles tentam fazer igual. Pode passar, Penha. Em 2017, voltei para aquela mesma escola, a primeira. Porém, agora ela estava reformada, estava bonitona. Tanto que o subtema é renovação. As fotos que esses meninos me trouxeram, pela primeira vez a gente não saiu da escola, porque não foi permitido a gente sair, que também estava muito perigoso naquele momento, naquela época, a gente sair com celular para tirar foto e tudo, então preferimos não sair, e o tema foi Olhares da Vila, né? Então, olhares dessa escola. Então, eles só tiraram fotos dentro da escola. Como a escola estava bem reformadinha, eles exploraram bem a arquitetura, os elementos, os cantinhos que eles mais gostavam, e as fotos ficaram muito boas, sim. E aí, mais um ano, pode passar, Penha, é a mesma escola. Aí eu pensei, bom, não vou fazer a mesma coisa do ano passado, porque vai ficar igual, é a mesma escola, não vai ter sentido nenhum. Esse de 2018, a volta para casa, foi a primeira vez que eu não estava com eles para tirar foto. Todos os outros, eu estava perto, assim, a gente tirava o tempo da aula e eles saíam para fotografar, mas eu estava sempre, né, ali de olho, dando as orientações e tal, olhando, aí eles tiravam foto em mim, olhar e me mostravam. Essa aí foi a primeira vez que eu não estava perto. Então, eu dei a missão e eles foram. Por que a volta para casa?
porque não era para fotografar dentro da escola, era para fotografar depois que saísse da escola, ou quando estivesse chegando, né? O caminho que ele percorre, de lá a cá, chegando da escola para casa, da casa para a escola. E aí eles me trouxeram essas imagens que eu acho, assim, são as mais legais, porque eu percebi que eles conseguiram captar todo o ensinamento, todas as questões estéticas, todas as questões sociais envolvidas e documental, e eles me trouxeram fotos ótimas. Essa do cachorro é muito boa. Ela falou, professora, não é voltando para casa, mas é um momento do meu cachorro, estava comendo as mangas e tal, eu achei muito importante, e aí eu aceitei, lógico. Essa outra dos carros, ela é muito assim, todo mundo que viu a foto, com certeza, é aqui na escola, porque a escola é meio uma ladeirazinha, é pouca ladeira, mas é uma ladeira, e é uma confusão mesmo, de carros, e vans, e caminhão, essa confusão na hora de sair da escola. Então, quando o aluno trouxe essa, todo mundo, com certeza, essa aí tem que ir, porque ela faz parte do nosso cotidiano, né? Essa era a ideia deles fotografarem coisas que a gente conseguisse reconhecer, né? Isso é ali, é virando a esquina, é lá na padaria, e que fosse dessa forma, coisas que, fotos, imagens que a gente conseguisse identificar que era da região. Não adiantava você tirar uma foto de Domingos Martins, porque não era o foco nosso, né? O foco é a volta para casa, você sair da escola, ir para casa, e nesse caminho você fotografar. Pode passar, Penha. E aí, ó a foto da fachada da escola. É a mesma escola, só que reformada. Então, eu tenho essas duas fotos, eu guardo com carinho, porque é um processo, né? Enfim, 2009, quando eu comecei, um aluno tirou a foto da fachada, em 2018, o aluno também tirou a foto da fachada. Então, importante, sem mandar, sem eu falar, tire a foto. Ele mesmo tirou e foi muito legal. Essa outra do céu, engraçado, é um lugarzinho na escola onde a gente ficava muito. A gente, sim, alunos, todo mundo, são os mastros, né? Tem uma escadinha assim dos mastros. Então, era um lugar bem de encontro mesmo. E a aluna, ela teve uma visão muito diferente ao fazer a foto. Então, fico muito feliz ao ver essas imagens, né? Pode passar, Penha. Essas também são muito boas, porque sai do poético da escola e vai para a vida real, né? Dentro do ônibus, se está voltando para cá, está voltando no ônibus, né? Apertado, um monte de gente, calor, com fome, e o aluno aí retratou essa imagem. Da placa também ficou muito legal, e tem um lixo ali espalhado, e ficou muito interessante. E é também bem perto da escola essa foto aí, que a gente consegue identificar. Pode passar. Aí, a culminância desse trabalhinho. Então, esse aí foi aquele que eu fiz em impressão na escola. Ficaram boas, não ficaram ruins, nada falhado, nem nada disso, mas como eu gosto que os alunos levem as fotos, sei lá, não sei, eu acho que eles jogaram fora, porque era num papel comum. Quando é num papel fotográfico, eles não jogam fora, eles guardam a foto impressa. Então, eu gostei dos cliques aí, eu gostei das fotos, da imagem, de como eles fizeram, mas a culminância eu acho que não ficou tão adequada, mas fizemos, os alunos gostaram de ver os nomes deles, de ver as fotos deles expressas, expostas e valorizadas, isso que é importante, né? E aí, do ladinho, se vocês verem, puderem observar, eu boto a legenda, explico o que é, o que aconteceu, para quem, né, está passando, da própria escola, que não faz ideia do que está acontecendo, interaja e se interesse pelo trabalho dos meninos. Eles têm tanto empenho para fazer, então eles merecem um reconhecimento aí do trabalho deles. Pode passar, Penha.
E aí é só uma conclusão, tá bom? Tem aí uma citação que é sobre educação e sobre nossas práticas e tudo mais. Então, vou ler. Podemos discutir educação de vários modos, mantendo a premissa de que ela é sempre mediação. Em sentido amplo, a educação pode ser pensada como um processo contínuo que contribui com a transformação das pessoas, com a relação que estabelecem com as mesmas, com os outros e com o mundo. Isso, de maneira geral, acontece na cidade. Trata-se de uma, ali foi errado, gente, de uma educação que se desenvolve entre cidadãos entendidos como pessoas. Compreendemos pessoa cidadã como aquela que possui empoderamento no sentido freiriano, aquela que realiza por si mesma as mudanças e ações que levam a evoluir e a se fortalecer. Lavoura. Então, essa citação aí reflete bastante esse trabalho. Por quê? Como eu disse no início, o trabalho artístico ele não é fazer por fazer. Ele tem que ter uma motivação, ele tem que ter um objetivo, uma função, uma finalidade. Fazer por fazer, para mim, não é trabalho artístico. Então, todo esse processo de conhecer o que é fotografia, o que não é, todo esse trabalho de fazer as fotos, exibir e tudo mais, é todo um desenvolvimento grande que os alunos, eles trocam muitas experiências, não só comigo, porém entre si, e eles conseguem, mas o meu objetivo maior com isso é que eles olhem em volta e que, o meu bairro não é tão bonito, mas sou feliz aqui é minha galera, aqui está o meu povo, aqui está minha gente, eu me reconheço estando nesse lugar, então eu vou valorizar onde eu estou, vou fazer boas imagens, mesmo que minha rua não seja tão bonita, eu vou tentar fazer uma imagem que valorize a minha rua, que valorize a minha escola, e assim por diante, para que ele se sinta um aluno cidadão, né? Como que eu posso contribuir de uma maneira positiva na minha realidade? E aí a fotografia entra para mim, a fotografia consegue aquela habilidade de desenho que ele não tinha no início, a fotografia dá para ele o modo dele se expressar de forma positiva e expressiva artisticamente. Acho que é isso. Perfeito. Eu estava olhando a produção, né, dos alunos, e aí você para e pensa o quanto você vê da percepção, né, dele com relação ao espaço e o quanto isso provoca a reflexão do quem eu sou e onde eu estou, né? A importância de você abordar e refletir sobre essa percepção do entorno que ele tem, no espaço que ele se encontra, como que isso interfere a vida dele, como ele interfere nesse espaço. Vai trabalhar em territorialidade, pertencimento, né? A identidade do sujeito, né? Você pode passar por muitas possibilidades de conversas. São excelentes narrativas, né? As fotos, as imagens falam por si só. Então, parabéns. Pode falar, Maria. Parabéns. Como o Penha disse, a foto já conta uma história. Então, assim, eu fiquei... desculpa pela palavra, tá? Fiquei pasma, porque o trabalho é maravilhoso. Nossa, eu fico arrepiada em ver que, assim, professores, né, que estão batalhando o mínimo de material, mas está ali vencendo e está produzindo, e, parabéns, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho você. Parabéns. Que isso. Obrigada, Mariângela. Bom, gente, é isso. Eu acho que
esse é o nosso papel, né, como professor. Eu acho que não tem como, não existe perfeição. Você chegar numa escola, está tudo perfeito, você tem material, você tem espaço, você tem aluno bonzinho, você tem tudo ar-condicionado, você não vai encontrar as condições perfeitas para você desenvolver o seu trabalho. Então, a gente tem que fazer o melhor possível com o que temos. Né? Como eu falei para vocês, teve uma escola aí, a escola reformada, eu tinha vários recursos, estava tudo ok, muito legal, muito bacana. Já em outras situações eu não tinha todos os recursos, então vamos adaptar a situação. Se é para desenvolver o trabalho, seja da forma como dá. Não dá para ficar, sentar e esperar a coisa acontecer, é diretor que não compra, é secretaria que não manda, então eu tento fazer o melhor possível com os recursos que temos e também com a realidade dos alunos. Esse trabalho ele não acabou ainda. O ano passado, que a gente estava na pandemia, que a gente estava isolado, eu fiz um concurso, mas poucos participaram porque eles não estavam muito online ainda. Foi na época, logo no iniciozinho, eles não estavam acessando as plataformas, estavam meio distantes. Aí fizemos um concurso, aí fizemos uma premiação e tudo mais. Este ano, esse trabalho ainda continua, eu estou desenvolvendo com a minha turminha de 8º ano, e eu vou fazer mais uma exposiçãozinha, né? Em outro momento eu mostro para vocês o trabalho desse ano das paisagens urbanas, tá certo? É muito bacana a gente ver a produção do trabalho do outro, né? Eu penso que o olhar do outro, né, na sua prática, no seu dia a dia, suas reflexões a partir do que ele propôs e de como o aluno interagiu, isso é muito rico para a nossa formação continuada. E fica aqui, Políbia, o desafio a você. Você tem um material riquíssimo. Traz narrativas reflexivas com esses alunos a partir das fotografias deles. Né? Faça relações com essas palavras sentidos e monta e-book. Não deixa de fazer o e-book. Empenha. A última, que foi em 2018, os alunos tinham que fazer a foto e explicar a foto. Não deu para colocar aqui para vocês, porque eram poucas fotos, mas todas as fotos tinha que ter uma legenda. Que lugar era aquele e por que você escolheu fazer essa foto? Então, eu tenho várias coisas, assim, de uma rua bem ruim, bem de periferia mesmo, e a menina fotografou a rua, ela falou, eu tirei porque eu tenho que valorizar o lugar onde eu moro, que é um lugar feio sim, mas é o lugar onde eu moro e não sei o quê. Então, assim, eu tenho essas narrativas todas, Penha. E como eu disse para você, eu ainda não consegui um professor, uma outra disciplina para fazer junto. Eu acho que sociologia seria muito interessante fazer, participar do projeto junto, geografia também, talvez, história, não sei, dependendo do bairro, se for um bairro histórico, talvez, né, poderia fazer, mas eu ainda não tive colegas que quiseram embarcar no projeto junto, entendeu? Perfeito. Bom, que bate-papo legal, né? Ser professor artista, consciente das suas proposições estéticas, políticas, porque as imagens trazem também essas questões pontuais políticas presentes. Quando você separa sua visão de mundo atual num campo ou em outro, né, você exerce assim o seu compromisso e o seu papel de profissional da educação. Parabéns, Políbia, pelo diálogo que você provoca nos alunos com a proposta da fotografia, a provocação também de reflexões na sua própria prática, nos seus resultados. A gente vê isso no seu percurso, né? Quando você traz
o contexto, né? Você fala, isso se modificou devido à localização, devido às condições da escola, devido ao material que eu tinha disponível, e é exatamente isso. Não dizer eu não vou fazer porque eu não tenho o material, mas buscar a forma de fazer com o que eu tenho. É muito isso. Exatamente. Muito obrigada a você. Isso é arte e educação, né? E nós precisamos de ter mais essas reflexões, essas atitudes, para que o nosso aluno se sinta sensível a olhar e apreciar a arte, que ele consiga perceber que a arte não está distante, né? A arte está presente na nossa vida. E nós podemos registrar e manifestar a arte dentro do contexto no qual nós vivemos. Muito obrigado, Políbia. Abro para você fazer o seu agradecimento ao nosso encontro de hoje. Eu que agradeço, Penha, agradeço a todos que participaram, as pessoas que não vieram por algumas razões também, mas é muito interessante, é muito legal partilhar e mostrar o trabalho, que a gente está na escola, é correria mesmo, mas sempre dá para fazer um melhor, né? Fazer um pouquinho a mais e trazer realmente a arte como que faça sentido para os nossos alunos e não apenas um entretenimento, né? Então, arte de reflexão, de análise e crítica, e eu agradeço por poder partilhar isso aí com vocês, tá bom? Então, antes de passar a palavra para o Jean, eu quero informar que nós estamos no laboratório de ensino hoje e que aqui na sala eu estou com o Meet projetado no DataShow e que tem alunas da pedagogia te assistindo. Tá ok? Que Muito legal. obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Passo a palavra ao Jean. Estamos chegando ao final de mais um bate-papo. E vamos ficar com vontade de quero mais, né? Mas o nosso 7º programa já tem data marcada. Vai ser no dia 8/10 e vai ser uma edição especial, porque será próximo ao Dia dos Professores. Espero todos vocês. Bom, gostaria de agradecer a participação da Políbia, que encheu o nosso potinho essa noite e compartilhou conosco seus saberes, ampliou os nossos olhares. Gostaria de agradecer a professora Penha também, que foi a nossa mediadora nesta noite, e sempre, sempre, sempre compartilhou assim com maestria, né? Interviu com maestria e compartilhou o saber com maestria. Gostaria de agradecer também à Faculdade Novo Milênio por nos conceder este espaço em que podemos dialogar sobre o ensino da arte, principalmente no território capixaba. Gostaria de agradecer também a você de casa que nos acompanhou. Beijo grande no coração de todos e se cuidem. Até o próximo programa.